Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 27. Características do cristão renovado. Pergunta: sabemos que o espírito terreno ainda é de pouca evolução. Evidentemente, a assimilação dos ensinamentos libertadores é lenta. No entanto, por estarmos na era do mentalismo e iniciando o nosso curso secundário, de que maneira podemos identificar os cristãos que verdadeiramente estão se renovando? Com a renovação, o que mudará em suas características internas e externas? Resposta: é sempre bom evitar opiniões com pareceres pessoais, pois existem leis regendo o universo, inclusive a lei de ação e reação. O ideal é nos autoavaliarmos em vez de nos preocuparmos com a conduta de nossos semelhantes. Julgamentos desprovidos de veracidade geram karma negativo, pois estamos infringindo os estatutos da vida. Observando as constantes universais, concluiremos: por ser Cristo sinônimo de amor universal, a pessoa, antes de despertar o seu Cristo interno, o seu Cristo amor, não consegue se amar e, sem isso, não tem condições para amar plenamente a vida nem seus semelhantes. Quando o Cristo criatura entra em sintonia com o Cristo Criador, surge-lhe do íntimo a crística vontade de celebrar a vida, cabendo-lhe, por esforço pessoal, manter-se nessa frequência a fim de que sua alegria e seu júbilo contagiem outras pessoas. Conhece-se o cristão consciente de seu papel diante da vida por sua incessante transformação íntima, a qual o conduz a mudanças de hábitos, de valores, de frequências mentais e etc. Também pela convivência, ou mesmo pela observação à distância, para saber de que maneira conduz a existência e, assim, tirar conclusões mais acertadas. Para avaliar se o cristão está mudando seu comportamento, será preciso observar-se aos poucos se ele está perdendo a pujança da arrogância, da prepotência, da vaidade e de sua íntima companheira, a soberba. Quanto mais a criatura é consciente de seu Deus interno, mais naturalmente brotará de seu mundo pessoal a benevolência acompanhada pelas energias da complacência, da condescendência, do afeto em ação renovadora, da emoção crística e também do sentimento evangélico. Na verdade, na mesma proporção em que há a renovação do cristão, a sua vontade entra em ação consciente na edificação do homem novo, do homem que caminha rumo à sua paz interior, apoiando-se na mensagem evangélica. Nossas avaliações não devem se restringir à visão do agora, considerando que a Terra se encontra na fase de transição planetária. Como a maioria dos espíritos terrenos ainda é de pouca evolução, a assimilação dos ensinamentos libertadores é lenta. No entanto, após a decantação apocalíptica, os valores para o homem-espécie serão outros, evidentemente mais adequados para a era do mentalismo. Ele sentirá vontade de participar ativamente da estruturação em todos os sentidos de uma sociedade que inicia o seu curso secundário. Não nos preocupemos se nossos semelhantes estão se renovando, mas sim com a nossa mudança de valores, pois, se estivermos em melhores condições, naturalmente auxiliaremos a outrem. Pergunta: quando a pessoa é apaixonada pela profissão que escolheu, pelo bem material que possui, pela formação intelectual, por sua nação e etc., a ponto de perder a razão, o que ela deve trabalhar para se renovar? Resposta: em tudo na vida devemos avaliar as situações, observando o ponto e o contraponto, pois em toda a criação há o positivo e o negativo. Quando a criatura se apaixona pela vida e motiva-se para celebrar suas núpcias com o artífice da vida, o que ocorre, na verdade, é a expansão consciente de seu eu crístico, almejando sentir com mais abrangência o Cristo Criador. Quando ela se apaixona por objetos ou pessoas para dar vazão ao instinto sexual,
sem o crítico sentimento, denota desequilíbrio e insanidade, pois seguramente vai eclipsar a razão. Nesses casos agudos, a vontade torna-se temporariamente impotente para sobrepor-se à paixão. Em muitas circunstâncias, a pessoa dominada pelas paixões trava expressivas lutas sem adversários externos, já que o seu campo de batalha é o seu próprio mundo íntimo. Esta é a fase evolutiva em que já se reconhece teoricamente o certo e o errado, mas ainda não se tem capacidade para amar-se, muito menos para amar aos semelhantes. É um período em que o ser humano não tem condições para ser altruísta, nem tem energia ou força para desapegar-se do que é transitório. A paixão, ainda que revestida de avareza, posse, domínio, poder, ciúme de doentio, inveja, etc., deve ser evangelicamente compreendida, considerando que a evolução da consciência é lenta, para que seja segura e consolidada na essência espiritual, pois a natureza não transforma de maneira abrupta espíritos simples e ignorantes em anjo. Deve-se ter sempre em mente que no espírito de pouca evolução, pois inexperiente de Deus, predomina o apego natural aos bens transitórios, uma vez que, por falta de discernimento para possuir o bem na condição de administrador temporário, ele é possuído por ele. Se seguirmos os ensinamentos evangélicos, não julgaremos nem criticaremos a conduta alheia, pois perfeição ou imperfeição dependerá da posição que o observador ocupar momentaneamente na escala da evolução. O que é considerado perfeito atualmente, amanhã poderá ser obsoleto. Nos dias atuais, tudo o que consideramos ideal foi vislumbrado no passado por espíritos mais evoluídos, ficando por conta de cada indivíduo adquirir coragem para conquistá-lo. O espírito, por sentir-se eterno, continuará idealizando novos patamares evolutivos para novas conquistas, tendo em vista que a evolução não tem fim. A vida nos convida para grande desafio, mas, se todos os seres humanos se acovardarem, tombados pelo medo de investir no ignoto, não surgirão aqueles que corajosamente se colocam à frente liderando, em muitas situações, em trôpegos movimentos, com determinação e persistência, e, finalmente, alcançando grandes realizações e nobres ideais para beneficiar a humanidade. Pergunta: por que o espírito terreno, mesmo conhecendo a riquíssima literatura espiritualista existente no planeta, encontra tanta dificuldade para abrir mão de conceitos religiosos ultrapassados, aqueles que já não possuem nutrientes para a era do mentalismo? Resposta: isso acontece por causa do excessivo orgulho de determinados seres humanos. O indivíduo, quando portador de exacerbado orgulho, normalmente é tímido para com os haveres dos céus e tem forte tendência a ser rigoroso. Dependendo da situação, tenta até disfarçar, passando uma pseudo-imagem de humildade. Também existem aqueles que, mesmo reconhecendo que têm condições para se desarmarem para o novo e realizarem determinadas tarefas em benefício da sociedade, representando a doutrina religiosa que abraçaram, preferem o estado de apatia como forma de defesa. Na verdade, são carentes da moral cristã e querem chamar a atenção das pessoas que fazem parte de suas relações, alegando que são incapazes, quando na verdade são inseguros. Os menos orgulhosos aceitam o debate esclarecedor. Para eles, elogios e críticas têm o mesmo peso. Para a era do mentalismo, deve o cristão, que se sentir capaz para representar os céus, subir ao púlpito e, sem temores nem bloqueios, declamar poemas de amor à vida, exaltando a sagrada oportunidade de representar a divindade. Reconhecer que está no exercício de despertar em si humildade, confiança, alegria, coragem, persistência, serenidade e renúncia, para adquirir a convicção de que é portador do Cristo interno e afirmar em bom tom: eu sou um espírito em evolução, procurando trazer ao consciente os atributos divinos existentes em mim. Por estar mais consciente de que a evolução espiritual é eterna,
não se permitir estagnar quando tudo à sua volta encontra-se em aceleradíssima mudança. Quando o espírito traz de vidas anteriores os fortes resquícios negativos em que era cheio de poder transitório, embora vazio de sentimentos nobres, deverá permanecer durante toda a encarnação, orando e vigiando, para tentar não repetir condutas de arbitrariedades, evitando assim dar vazão ao espírito dominador que fora. Pergunta: qual a maneira mais segura para, ao nos avaliar, termos certeza de que estamos nos melhorando espiritualmente? Em função das novas aspirações que elaboremos mentalmente, o universo responderá aos nossos novos anseios e, dessa forma, perceberemos as nossas melhoras. Sendo o éter cósmico apolar, nossos pensamentos polarizam o éter de maneira positiva ou negativa. Portanto, pensar bem deixa de ser um ato restrito à concepção dos religiosos e passa a ser cientificismo cósmico, pois o homem é o que ele pensa. Atualmente, pelo grau de evolução do espírito terreno, boa parcela dos indivíduos encarnados é capaz de aferir se está em processo de renovação, considerando que a lei de Deus é tão perfeita que a pessoa, em sua condição psicoemocional espiritual, pode fazer seu autojulgamento e conscientizar-se de sua realidade diante da vida. Na autoavaliação, verifiquemos se o nosso raio de ação está sendo ampliado em função do tempo ou se estagnou seu progresso. Se estamos substituindo valores que obedecem ao eterno transformismo do universo criado ou se estamos parados como se a evolução tivesse ponto final. Também, com as novas aquisições de conhecimentos transcendentes, se estamos nos libertando do homem velho conforme solicitação evangélica. Na verificação consciente, atentemos para o nosso nível de prepotência, arrogância, inveja, ciúmes, etc. Pois se o nível é muito alto, não conseguiremos valorizar os maravilhosos feitos de nossos semelhantes. Isso porque nos alimentamos do sentimento antiético de superioridade, a soberba, o que nos leva, em muitos casos, a repudiar ou tripudiar os valores de outrem. Não é difícil perceber se está havendo mudança em nossos estados psíquico, emocional, espiritual e até mesmo orgânico, à medida que vivenciamos experiências renovadoras. Nessa autoavaliação, observemos se estamos sendo flexíveis em nossos pontos de vida, pois a rigidez faz mal à alma e desarmoniza o fluxo da energia vital que mantém a saúde corpórea. Se, como forma de autopunição, nos alimentamos da destruidora ilusão de que não merecemos ser felizes. Se tombados pelos desânimos, abrimos mãos de nossas conquistas humanas e espirituais. Se fazemos questão de que os nossos semelhantes percebam a nossa baixa autoestima. E, por fim, se portamos o semblante de quem clama por piedade. Queremos atrair a atenção dos semelhantes. Adventos crísticos. Para se proceder a uma avaliação quanto às características do homem novo, será necessário isolar do cenário terreno as criaturas que, pela atual conduta, já não terão tempo suficiente para se qualificarem evangelicamente, a ponto de adquirirem a frequência exigida pelas leis da evolução para frequentar uma escola secundária. Tenhamos em mente que, pelo natural desapego em função da evolução espiritual, será comum ao cristão renovado leveza na condução da vida, pois o espírito da posse dificulta substancialmente o bom relacionamento entre as criaturas, não chegará ao final das encarnações preocupado em contar as moedas de suas externas aquisições, mas empenhado em manter seus nobres sentimentos, desencarnar saudável e elegantemente para chegar ao outro lado da vida com semblante de quem é portador de harmonia íntima e não mais com a fisionomia da morte, pois estará mais consciente quanto ao sentido sagrado da vida enquanto temporariamente encarnado. Exteriorizar o que transporta em seu mundo íntimo pela verbalização, sendo assim possível identificar o seu nível de evangelização. Também, observando a cor básica da aura, podem-se obter ilações importantes para deduzir a sua conduta ético-moral.
Por se tratar de pessoa entusiasta, a sua voz transporta o magnetismo aglutinador de consciências de ambos os planos da vida. Onde quer que esteja, estará sempre acompanhado pelos benfeitores espirituais. Diz o Pietro Baldi em Evolução e Evangelho: não basta matar o homem velho, temos de ressuscitar o homem novo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a sua colaboração. Fim do capítulo 27, Características do Cristão Renovado.